toda noite, você fecha os olhos achando que está apenas descansando, mas não está, porque no momento em que seu corpo se desliga, algo mais desperta. Sua consciência se move, mas nem sempre volta para você. Alguns acordam com memórias de lugares que nunca viram. Outros retornam com conhecimentos que nunca aprenderam. E alguns não acordam os mesmos. Civilizações antigas sabiam. O sono é um portal. A ciência moderna ainda não consegue explicar por que seu cérebro é mais ativo à noite do que quando você está acordado. Mas aqui está o que deveria te assustar. Nem todo mundo que dorme é a mesma pessoa quando acorda. E hoje à noite, quando você fechar os olhos, será que você vai ser, antes de irmos fundo, um agradecimento rápido a todos que assinaram a newsletter? Vocês agora fazem parte de uma comunidade crescente que busca a verdade por trás da realidade e além. Se ainda não conferiu a última edição, ela está disponível abaixo. Agora, de volta ao sono. Disseram que os sonhos são aleatórios, apenas disparos de neurônios no seu cérebro. Mas se isso fosse verdade, por que pessoas sonham com eventos antes que eles aconteçam? Por que tantos conheceram parceiros ou filhos em sonhos antes mesmo de vê-los na vida real? Porque alguns acordam certos de que viajaram para além deste mundo, sem explicação. A maioria assume que o sono é o cérebro desligando. Nada poderia estar mais longe da verdade. O córtex pré-frontal, responsável por lógica e razão, desativa, mas a mente subconsciente ativa. O sistema límbico, emoções, intuição e memória entra em estado de hiperatividade. Suas ondas cerebrais mudam para frequências alteradas, as mesmas vistas em meditação profunda e experiências de quase morte. A pergunta é: por quê? Porque sua mente cria mundos, conversas e experiências enquanto você dorme. O conhecimento antigo tem uma resposta, e isso é só o começo. Se você pensa que dormir é apenas descansar, está prestes a acordar. Sua consciência não desliga durante o sono, ela se desloca, ela deixa seu corpo, viaja, vai além do tempo, do mundo físico. E algumas das maiores mentes da história sabiam disso. Nikola Tesla atribuía suas descobertas mais profundas a visões que teve em sonhos. O matemático indiano Ramanujan dizia que deuses hindus lhe revelavam equações complexas enquanto dormia. Equações tão avançadas que cientistas de hoje ainda tentam entendê-las. Abraham Lincoln sonhou com seu próprio assassinato, dias antes de acontecer. Até Jesus deixou pistas sobre os sonhos. Ele não apenas ensinava, ele revelava. Suas palavras não eram só lições, eram códigos, pistas deixadas para quem estivesse disposto a enxergar. Uma de suas maiores revelações: os sonhos nunca foram só sonhos. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus fala, não através de pregadores ou palavras escritas, mas em sonhos. Profetas receberam advertências divinas enquanto dormiam. Reis tomaram decisões baseadas em visões noturnas. Até José, pai terreno de Jesus, foi guiado totalmente por revelações em sonhos. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens. Jó 33, 14 e 15. Isso não era metáfora poética, era um plano, um reconhecimento direto de que a comunicação divina acontece quando a mente consciente se cala. Jesus dizia que o reino dos céus está dentro de você, indicando que a conexão com Deus não é apenas externa, mas profundamente interna. Mas há algo que não enfatizam. O sonho de Jacó com a escada não era só simbólico. Ele revelou uma conexão direta entre céu e terra. Daniel decodificou o futuro em visões. O faraó do Egito teve um sonho que previu anos de fome.
e a interpretação de José salvou nações. Esses sonhos não eram aleatórios. E se os seus também não forem? E se seus sonhos estiverem tentando te dizer algo? Por que alguns ficam com você por anos? Porque alguns são tão vívidos, tão reais, quase como mensagens para lembrar? E se Jesus não estivesse apenas falando de fé, mas de uma compreensão ancestral da consciência? E se os sonhos forem uma linha direta com algo maior? Sua consciência e os 4 corpos ocultos. Você não é apenas um corpo físico. Você é composto por 4 camadas, e todas se ativam durante o sono. Corpo físico, a carcaça temporária. Ele fica na cama, se cura e regenera, mas não é quem você realmente é. Corpo mental, arquiteto dos pensamentos, processa o dia, reorganiza memórias e, às vezes, acessa informações além da realidade comum. Corpo emocional, guardião do seu mundo interno. Usa os sonhos para liberar traumas e dores não resolvidas. Corpo espiritual, o viajante entre os mundos. É esse que vai longe, para outros planos, realidades e dimensões. Quando você domina essa viagem, acessa a sabedoria oculta, outros reinos e talvez o seu próprio futuro. Civilizações antigas e o sonho. Como portal. Egípcios construíram templos dos sonhos para se conectar com os deuses. Tibetanos desenvolveram o yoga do sonho. Permaneciam conscientes enquanto dormiam. Xamãs amazônicos usavam ayahuasca, rica em DMT, para entrar em estados de sonho e falar com entidades espirituais. Todos sabiam a verdade. Dormir é atravessar o véu. Sonhar é acessar o divino. O segredo da glândula pineal. Enterrada no centro do cérebro, a glândula pineal, o terceiro olho, é o portal biológico para outras dimensões. Os egípcios a retratavam como o olho de Horus. Os hindus, como o chakra Ajna. Taoístas, como a ponte entre o físico e o espiritual. E ela produz DMT, uma molécula do espírito. O DMT é liberado ao nascer, ao morrer, durante meditação profunda e ao sonhar. Altas doses levam pessoas a conhecer seres inteligentes, realidades geométricas e outros mundos. E sim, isso soa exatamente como sonhar. Toda noite, seu cérebro libera pequenas doses de DMT. É isso que permite à sua consciência escapar da realidade física. Por que escondem isso de você? Porque quando você lembra dos seus sonhos, você lembra de quem é. E alguém que se lembra não pode ser manipulado. Por isso, a luz artificial prejudica a produção de melatonina. O excesso de mídia reduz a lembrança dos sonhos. Remédios para dormir bloqueiam o sono REM, impedindo sonhos vívidos. Todo o sistema foi criado para manter você desconectado. Como reativar seu poder interior? Sol em escuridão natural. Reequilibre seu ciclo circadiano. Treino de sonhos lúcidos. Faça testes de realidade durante o dia. Meditação e respiração consciente ativam a pineal. Alimentos que estimulam o DMT, cacau cru, cúrcuma, ervas naturais. Quando começar a lembrar dos seus sonhos, verá o que sempre esteve oculto. E se o tempo não for linear? Abraham Lincoln previu sua morte em um sonho. O naufrágio do Titanic foi descrito com detalhes em um livro chamado The Wreck of the Titan, 4 anos antes de acontecer. As semelhanças são quase matemáticas. Coincidência? Ou visões do futuro? Conclusão: você é mais do que disseram. Você viaja entre mundos todas as noites. Você carrega respostas dentro de si. E quando começar a se lembrar, eles não poderão mais te manter adormecido.